Segura essa bomba, porque você não vai acreditar no que aconteceu. O irmão de Vini Jr., aquele que quase nunca aparece nos holofotes, decidiu postar uma foto que abalou a internet inteira. Na imagem, ele aparece abraçado com ninguém menos que Virgínia Fonseca e suas 2 filhas. O detalhe que deixou todo mundo de boca aberta foi a legenda: família. Sim, você ouviu certo, família, e foi o suficiente para transformar uma simples postagem em um verdadeiro terremoto digital. Em poucos minutos, os comentários começaram a pipocar. Ué, mas que intimidade é essa? Questionou uma seguidora. Outra disparou. Será que tem coisa aí que a gente não sabe? E claro, os fãs mais fervorosos de Virgínia e Zé Felipe entraram em guerra contra os curiosos de plantão. O clima de mistério só aumentou quando páginas de fofoca começaram a reproduzir a imagem. Exclusivo. Irmão de Vini Jr. chama Virgínia de família. Eles tampavam as manchetes, do Twitter ao Instagram, passando pelo TikTok. A cena viralizou em questão de horas. Até perfis de esportes, acostumados a falar só de futebol, entraram no assunto. O que será que Vini Jr. pensa sobre isso? Ironizou um comentarista. E não parou por aí. A imprensa espanhola, onde Vini Jr. é ídolo absoluto, também entrou na jogada. Jornais de Madrid publicaram notas insinuando que havia uma ligação mais próxima entre as famílias do craque e da influenciadora do que o público imaginava. Uma foto que desperta rumores, escreveu um site espanhol. Enquanto isso, aqui no Brasil, a polêmica explodia ainda mais forte. Programas de TV começaram a levantar teorias. Alguns jornalistas garantiam que era apenas amizade. Outros, mais maliciosos, insinuavam que poderia haver algo escondido nos bastidores. Gente, ninguém posta esse tipo de foto à toa. Alguma coisa tem, afirmou uma apresentadora famosa, aumentando ainda mais a curiosidade do público. Virgínia, claro, foi pega de surpresa. Nos bastidores, amigos próximos dizem que ela ficou em choque ao ver a repercussão. Ela não imaginava que uma foto assim pudesse virar uma bola de neve, revelou uma fonte próxima. Já Zé Felipe, por sua vez, tentou manter a calma, mas não conseguiu esconder o incômodo. Afinal, estamos falando da imagem da família dele sendo questionada em rede nacional. E se engana quem pensa que o irmão de Vini Jr. recuou diante da confusão. Pelo contrário, em um story seguinte, ele apenas colocou um emoji de coração, como quem quisesse reforçar a mensagem de afeto. Para muitos isso foi gasolina no fogo, para outros apenas um gesto inocente de carinho. Mas a verdade é que a polêmica já tinha ganhado vida própria. O suspense está no ar. Afinal, qual a real intenção por trás dessa postagem? Será que foi apenas uma demonstração de amizade? Ou existe algo a mais que ninguém está enxergando? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai deixar essa fofoca ainda mais quente. Você acha que a foto foi só uma coincidência? Pois segura essa. Os bastidores dessa postagem estão muito mais enrolados do que parecem. Fontes próximas garantem que o irmão de Vini Jr. não fez isso por acaso. Ele queria mostrar que a amizade é verdadeira, que eles se consideram próximos de fato, contou alguém que acompanhou tudo de perto. Mas claro, a interpretação pública foi bem diferente. Dizem que antes da foto ser publicada, rolou uma troca intensa de mensagens no WhatsApp da família. Um grupo em que estão parentes de Vini Jr. discutia a visita recente de Virgínia e das filhas. O clima era de alegria, afinal, a influenciadora é simpática e costuma conquistar quem está por perto. No entanto, alguém teria soltado a frase: "Ela já é da família". E parece que essa frase acabou inspirando a legenda bombástica que todos viram. Só que aí entra o detalhe. Ninguém, absolutamente ninguém, consultou Virgínia antes da postagem. E isso foi o que mais incomodou. Uma amiga da influenciadora confidenciou. Ela ficou sem reação. Não sabia se agradecia o carinho ou se ficava brava pela exposição inesperada. Afinal, a vida dela já é um livro aberto. Mas qualquer palavra mal interpretada vira munição para os haters. E olha que teve tensão nos bastidores, viu? Zé Felipe, assim que viu a confusão explodindo, teria ligado direto para o irmão de Vini Jr. O tom não foi nada amigável. "Você não tem noção do que causou", teria dito em voz alta, segundo uma testemunha. O rapaz tentou se justificar. "Foi de coração, não imaginei que ia virar isso." Mas a essa altura, o estrago já estava feito. Enquanto isso, a própria Virgínia tentava apagar incêndios em silêncio.
Ela conversava com a equipe de marketing sobre como reagir sem parecer que estava escondendo algo. Se a gente fala, dá força para os rumores. Se a gente se cala, eles inventam ainda mais, explicou um assessor. Um verdadeiro dilema, que só quem vive de imagem entende. E como se não bastasse, as páginas de fofoca começaram a cavar ainda mais fundo. Prints de curtidas antigas, registros de viagens e até fotos de encontros em festas foram resgatados. Tudo para reforçar a narrativa de proximidade entre as famílias. Olha aqui, eles já estavam juntos em tal evento. Publicou um perfil, como se tivesse encontrado a prova final de um grande mistério. Nos bastidores, o irmão de Vini Júnior começou a perceber o tamanho da confusão. Amigos próximos tentaram alertá-lo. Você precisa esclarecer isso logo, senão vai sobrar para todo mundo. Mas ele parecia tranquilo, repetindo a mesma frase. Quem conhece a gente sabe que é só carinho. Mas será que esse só carinho é suficiente para acalmar a multidão? O clima nos bastidores está cada vez mais pesado e a cada minuto que passa surgem novas especulações. E pode acreditar, o que vem depois vai mostrar que essa história está longe de acabar. Se tem alguém que sabe o peso da fama, essa pessoa é a Virgínia. Mas desta vez até ela ficou sem chão. A influenciadora, acostumada a lidar com críticas diárias, percebeu que a situação era bem diferente. Não era apenas sobre ela, mas sobre a família inteira. E quando o assunto envolve marido e filhas, a pressão se multiplica. Assim que a polêmica estourou, os comentários se dividiram em dois grupos. Os que defendiam a ideia de proximidade inocente e os que soltavam teorias mirabolantes. Isso tem cara de segredo escondido, escreveu uma seguidora. Já outra foi direta. Zé Felipe tem que abrir o olho. Esse tipo de insinuação começou a incomodar profundamente Virgínia. Nos bastidores, ela confidenciou a uma amiga. Não é justo. Eu não pedi por isso. Agora parece que estou devendo explicação para o mundo inteiro. A amiga tentou acalmar. Relaxa, daqui a pouco aparece outra fofoca e todo mundo esquece. Mas Virgínia sabia que a internet não perdoa e que qualquer deslize pode marcar para sempre. Para piorar, marcas parceiras começaram a pressionar discretamente. Alguns contratos exigem que a imagem pública da influenciadora esteja livre de polêmicas fortes. Você precisa se pronunciar de alguma forma, nem que seja com leveza, sugeriu um empresário. O dilema era gigante. Se falasse demais, reforçaria os boatos. Se calasse, alimentaria ainda mais as teorias. E como se não bastasse, Zé Felipe também começou a sentir o peso. Nas rodas de amigos sertanejos, a pergunta era sempre a mesma. E aí, cara, tá tudo bem entre vocês? O cantor tentava desconversar, mas no fundo se sentia encurralado. Virgínia percebia a tensão no olhar do marido e se sentia culpada. Eu não escolhi essa confusão, mas sobrou para ele também, desabafou em casa. Nas redes, a situação só piorava. Memes, vídeos e até montagens começaram a circular. Alguns ironizavam a palavra família usada na legenda. Outros faziam piada comparando com novelas mexicanas. A cada refresh no Instagram, uma nova enxurrada de especulações. Mesmo assim, Virgínia tentou se manter firme. Gravou seus stories habituais, mostrou a rotina com as filhas e até arriscou um sorriso. Mas dava para perceber que havia algo diferente no ar. Os seguidores mais atentos comentavam: ela tá abatida. Outros diziam: o sorriso não é o mesmo. A sensação era de que todos estavam espiando cada detalhe, esperando um sinal de fraqueza. E o pior ainda estava por vir. Jornalistas começaram a aparecer na porta da casa dela em Goiânia, tentando arrancar declarações. Câmeras ligadas, microfones estendidos e perguntas afiadas. Virgínia, é verdade que existe algo além da amizade? A influenciadora se limitava a acenar e entrar rapidamente, sem responder. O silêncio, no entanto, só aumentava o burburinho. Será que ela estava escondendo alguma coisa? Será que havia mesmo um lado secreto nessa história? O público mal imagina o que estava acontecendo do outro lado. A família de Vini Júnior começava a se movimentar, e a próxima reação iria deixar tudo ainda mais explosivo. Se a repercussão já estava gigante no Brasil, imagina quando a notícia chegou até a família de Vini Júnior. Pois é, você não vai acreditar. A mãe do craque, Dona Sônia, foi a primeira a reagir. Segundo pessoas próximas, ela não escondeu a preocupação. Isso pode atrapalhar a carreira do meu filho.
Ele já tem pressão demais em campo, teria dito em um tom firme, deixando claro que não gostou nada da confusão. E não pense que o próprio Vini Júnior ficou calado. De Madrid, onde estava concentrado para os treinos, ele recebeu dezenas de mensagens de amigos e até de colegas de time. Alguns mandavam risadas, outros apenas perguntavam: "Que história é essa, irmão?" O craque, conhecido por ser discreto fora das quatro linhas, não queria ver seu nome envolvido em fofocas. "Esse tipo de coisa só tira o foco do que importa", comentou com um companheiro de equipe. O irmão, claro, tentou se explicar. Mandou áudios no grupo da família dizendo que não tinha nenhuma maldade, que tudo não. Passava de carinho genuíno. Mas, segundo uma fonte, Vini Júnior teria respondido de forma seca: "Você precisa pensar antes de postar. Não é só sobre você, é sobre todos nós." O clima, como você pode imaginar, ficou pesado. Enquanto isso, no Brasil, parentes mais próximos tentavam colocar panos quentes. Uma tia chegou a defender o rapaz em uma conversa informal. "Ele é coração aberto, sempre foi assim. Não tem maldade nenhuma." Mas a fala não ajudou muito, porque na internet as interpretações já tinham tomado rumos muito mais graves. E sabe quem também começou a ser cobrado? Os amigos de infância do jogador, que ainda moram em São Gonçalo. Muitos foram questionados por jornalistas locais. "Vocês sabiam dessa amizade tão próxima?" Alguns riam, outros desviavam o assunto. Mas a sensação era de que todo mundo queria uma resposta oficial que simplesmente não vinha. A imprensa espanhola, por sua vez, não perdeu tempo. Manchetes insinuavam que a família de Vini Júnior estava misturada demais com celebridades brasileiras. Um tabloide chegou a publicar: "O craque tenta driblar rivais em campo, mas fora dele enfrenta uma novela de bastidores." Essa frase caiu como uma bomba nos bastidores, porque reforçava a imagem de instabilidade. E se você pensa que a confusão parou aí, segura essa. O irmão de Vini Júnior voltou a postar stories, agora mostrando trechos de uma churrascada em família, como se quisesse provar que estava tudo bem. Mas para muitos seguidores, a atitude soou provocativa. "Parece que ele gosta da polêmica", comentou uma fã. A verdade é que a família estava dividida. Parte defendia o silêncio absoluto, outra parte acreditava que era melhor dar logo uma explicação pública. Mas enquanto eles discutiam, os rumores só cresciam. E no meio desse fogo cruzado, quem mais começava a sofrer eram justamente as crianças. E é aí que a história toma um rumo ainda mais delicado. Você pode até achar que essa polêmica era só entre adultos, mas segura essa. As verdadeiras vítimas começaram a ser as crianças. Sim, as filhas de Virgínia, que nada tem a ver com brigas ou fofocas, acabaram no olho do furacão. E não foi de um jeito leve, não. Nos comentários das redes sociais, começaram a surgir frases cruéis. "Essas meninas vão crescer no meio de confusão", escreveu alguém sem nenhum pudor. Outro chegou a ironizar: "Daqui a pouco vão dizer que até as crianças fazem parte da família de Vini Júnior." O absurdo era tão grande que muitos seguidores saíram em defesa das pequenas, lembrando que expor crianças a esse tipo de ataque é desumano. Nos bastidores, fontes próximas garantem que Virgínia ficou arrasada. Ela chorou quando viu os comentários. Disse que nunca imaginou que esse assunto fosse respingar nas filhas, revelou uma amiga. A influenciadora até tentou seguir sua rotina, mostrando momentos fofos das meninas. Mas cada postagem virava munição para especulações maldosas. Zé Felipe, por sua vez, ficou furioso. "Comigo pode falar com ela também, mas mexer com minhas filhas não", teria dito em uma conversa com amigos sertanejos. O cantor chegou a cogitar fazer um pronunciamento público, mas foi aconselhado a manter a calma. "Se você fala, aumenta a polêmica. Se você se cala, pelo menos deixa o tempo apagar", sugeriu o pai Leonardo, que já conhece bem o jogo da mídia. E não pense que o clima pesado ficou restrito às redes. Até na escola, segundo relatos, mães de colegas comentavam sobre a polêmica nos grupos de WhatsApp. "Você viu a confusão da família da Virgínia? Coitadas das meninas", dizia uma mensagem repassada várias vezes. O burburinho chegou rápido, e a sensação era de que a privacidade das crianças tinha sido completamente invadida. O pior é que isso trouxe à tona uma discussão mais ampla. Até que ponto é saudável expor a vida dos filhos em redes sociais? Muitos internautas começaram a questionar se a fama precoce das pequenas
não as tornava alvos fáceis. E convenhamos, essa dúvida só jogava mais lenha na fogueira. Virgínia se sentia culpada, como se tivesse falhado em proteger o que tinha de mais precioso. Em uma conversa íntima, desabafou: "Eu trabalho tanto para dar tudo do bom e do melhor para elas, mas parece que sempre alguém encontra um jeito de machucar." A frase foi compartilhada por uma amiga próxima, que fez questão de ressaltar o quanto a influenciadora estava fragilizada. Enquanto isso, os fãs mais fiéis tentavam levantar a moral dela. Hashtags como Força Virgínia e Respeitem as Crianças começaram a circular, numa tentativa de transformar o escândalo em um movimento de apoio. Mas será que isso seria suficiente para mudar o foco da polêmica? O que ninguém esperava é que, justamente nesse momento delicado, o casamento de Virgínia e Zé Felipe começaria a ser colocado em xeque, e a tensão dentro de casa ficaria ainda mais evidente. Se a internet já estava em chamas, dentro da casa de Virgínia e Zé Felipe, a situação não era diferente. Já segura essa. As brigas começaram a ficar cada vez mais intensas. Fontes próximas garantem que o casal passou dias trocando farpas, principalmente por causa da repercussão da foto. Zé Felipe não escondia a irritação. "Você atrai esse tipo de confusão porque expõe demais", teria disparado em um momento de nervosismo. Virgínia, ferida, rebateu: "Eu não pedi para ele postar nada. Agora parece que a culpa é minha de novo?" O clima era pesado, e a cada discussão, os dois se distanciavam ainda mais. Para piorar, amigos próximos relatam que Zé Felipe começou a receber mensagens atravessadas de fãs e até de colegas de trabalho. Alguns diziam: "Segura sua mulher, cara." Outros insinuavam que ele estava sendo passado para trás. O cantor, mesmo sabendo que não havia nada de concreto, não conseguia deixar de se sentir pressionado. "É muita gente opinando e no fim sobra tudo para mim", desabafou com um parceiro de composição. Virgínia, por outro lado, se sentia injustiçada. "Eu dou minha vida por essa família, e mesmo assim parece que nunca é suficiente", teria chorado em uma conversa com a mãe. A influenciadora não aceitava ser vista como a culpada por uma situação que nem sequer tinha provocado. E como se não bastasse, os rumores começaram a atingir o ponto mais sensível: a estabilidade do casamento. Páginas de fofoca começaram a questionar: será que o casal perfeito está em crise? Manchetes sugeriam que o relacionamento estava por um fio, o que só aumentava o desespero dos dois. Afinal, a imagem pública deles sempre foi construída em cima de união e parceria. Nos bastidores, Leonardo, o pai de Zé Felipe, teria tentado intervir. Com sua experiência no meio artístico, ele aconselhou o filho a não se deixar levar pelo calor do momento. "A pior coisa que você pode fazer é brigar em público. Resolva em casa", disse. Mas quem conhece casal jovem sabe: às vezes a emoção fala mais alto do que a razão. Enquanto isso, a equipe de marketing do casal sugeria estratégias para mostrar que estava tudo bem. Mais aparições juntos, mais vídeos leves, mais demonstrações públicas de carinho. Só que dentro de casa, a verdade era outra. Silêncio em alguns momentos, discussões em outros, e uma sensação constante de desgaste. O ponto de virada aconteceu quando Zé Felipe recebeu uma enxurrada de comentários em sua própria página. "Acorda, Zé. E você não percebe o que está acontecendo? Tá sendo feito de bobo." Essas frases machucaram o cantor, que não conseguiu segurar a frustração. Ele chegou a dizer para Virgínia: "Eu não sei até quando aguento isso." O casamento, que parecia blindado, estava sendo testado como nunca antes. Mas o golpe final ainda estava por vir, e ele viria de um lugar inesperado: dos estádios no meio do futebol. Se a confusão já estava grande nas redes, segura essa. Ela atravessou o oceano e foi parar dentro dos estádios. Sim, até no futebol a polêmica virou assunto. Tudo aconteceu durante um jogo do Atlético de Madrid, em que Vini Júnior entrava em campo cercado de expectativas. A torcida, conhecida por ser provocadora, não perdeu a chance de cutucar. No meio dos cânticos tradicionais, começaram a surgir gritos de deboche. "Família! Família!" O coro se espalhou rapidamente, e muitos torcedores faziam gestos com as mãos, simulando abraços, em clara referência à foto publicada pelo irmão do craque. O clima ficou tenso, e as câmeras registraram o semblante fechado de Vini Júnior, que tentava manter o foco no jogo.
Nos bastidores da transmissão, comentaristas não resistiram à provocação. É impressionante como até a vida pessoal acaba entrando em campo, disse um narrador em tom de ironia. Outro completou. Os boatos atravessam fronteiras e viram munição para a torcida adversária. A cena repercutiu no Brasil imediatamente. Páginas de futebol e fofoca se uniram em uma avalanche de postagens. E não parou aí. Durante a partida, repórteres espanhóis comentavam nos bastidores sobre a novela brasileira, que estava tomando conta das manchetes. Um deles chegou a brincar. Isso parece mais roteiro de série do que de futebol. Mas para Vini Júnior, não havia nada de engraçado. Pessoas próximas disseram que ele saiu de campo irritado, reclamando da falta de responsabilidade do próprio irmão. Enquanto isso, no Brasil, os rumores explodiam ainda mais. Hashtags como Família da Polêmica começaram a bombar no Twitter. Fãs de futebol, fãs de Virgínia e até curiosos que não acompanhavam nenhum dos dois lados se uniram na zoeira. Memes mostravam Vini Júnior e Zé Felipe lado a lado com a frase "juntos por amor ou por contrato". Outros satirizavam a palavra família, transformando-a em paródias musicais. E como se não bastasse, jornalistas esportivos brasileiros também entraram na dança. Em programas de mesa redonda, o assunto foi inevitável. "O extracampo está atrapalhando?" perguntou um apresentador. Outro rebateu. "Isso não é só fofoca, é pressão psicológica que chega ao jogador dentro de campo." O debate virou combustível para a confusão. Nos bastidores, Zé Felipe ficou ainda mais incomodado. "Agora até no estádio o nome da minha família está sendo gritado?" se teria dito revoltado. Virgínia, por sua vez, tentou consolar o marido, mas também sentia o peso da situação. "Parece que não tem mais escapatória", desabafou. O irmão de Vini Júnior, claro, voltou a ser o centro das críticas. Muitos cobravam que ele se retratasse de uma vez, que fizesse um pedido de desculpas público. Mas ele permanecia calado, postando apenas imagens aleatórias do dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Esse silêncio irritava ainda mais tanto a torcida quanto a família. E é nesse momento que a polêmica atinge outro patamar. Não se trata mais apenas de redes sociais ou fofoca, mas de algo que já afeta carreiras, contratos e reputações. O que viria depois mostraria que todos teriam de enfrentar obstáculos bem maiores do que imaginavam. Se você pensava que o auge da confusão tinha sido nos estádios, segura essa. Os bastidores começaram a ferver ainda mais. A pressão era tão grande que cada envolvido precisou buscar formas de lidar com o caos. E não foi nada fácil. Virgínia, que sempre foi vista como forte e segura, finalmente admitiu para a equipe que não conseguia mais segurar sozinha. Ela procurou especialistas em gestão de imagem e comunicação de crise. "Vocês precisam me ajudar a virar esse jogo, porque eu já estou esgotada", teria dito em uma reunião. Os consultores sugeriram uma estratégia ousada: não apagar a polêmica, mas transformá-la em algo positivo. Enquanto isso, Zé Felipe buscava apoio dentro da própria família. O cantor passou a conversar mais com o pai, Leonardo, que sabe bem como é enfrentar crises públicas. "No meu tempo era jornal e televisão, hoje é internet. A diferença é que agora tudo acontece em segundos. Respira e não toma decisão no calor da emoção", aconselhou o sertanejo veterano. O irmão de Vini Júnior, pressionado de todos os lados, finalmente começou a sentir o peso da situação. Amigos próximos afirmam que ele passou noites em claro, pensando se deveria ou não pedir desculpas publicamente. "Se eu falo, parece que assumo culpa. Se fico calado, parece que não me importo", desabafou com conhecidos. A indecisão só aumentava a ansiedade de todos. E não pense que Vini Júnior estava alheio a isso. Pelo contrário, o craque percebeu que sua performance em campo estava sendo associada à confusão familiar. "É injusto. Treino duro, me dedico, mas basta uma foto mal interpretada e já dizem que estou desconcentrado", reclamou. Mesmo assim, ele sabia que precisava se posicionar em algum momento para preservar sua imagem. No meio desse turbilhão, as crianças continuavam sendo alvo de comentários, e isso partia o coração de Virgínia. Foi aí que ela teve uma ideia: transformar a dor em um movimento de conscientização. A influenciadora começou a conversar com sua equipe sobre lançar uma campanha nas redes com a mensagem "Respeitem as crianças".
usando justamente a força da sua audiência para reverter o cenário. Zé Felipe, ainda magoado, decidiu apoiar a esposa nessa iniciativa. "Se é para expor, que seja para algo bom", afirmou, mostrando que, apesar dos atritos, a parceria entre eles resistia. O gesto foi um passo importante para reaproximar o casal, que vinha acumulando mágoas. E, finalmente, depois de tanta insistência, o irmão de Vini Júnior decidiu se pronunciar. Em um vídeo curto, com semblante sério, ele disse: "Minha intenção nunca foi causar mal-estar. Foi apenas carinho. Mas peço desculpas a quem se sentiu ofendido." A fala não apagou a polêmica, mas trouxe um certo alívio para parte do público. Mas calma, porque essa não é a resolução final. O pedido de desculpas abriu espaço para uma virada inesperada. A transformação de todo esse escândalo em uma oportunidade de fortalecer laços e mudar narrativas. Que o próximo passo dessa história promete ser surpreendente. E quando todo mundo já apostava que a história ia terminar em crise, segura essa. Veio a reviravolta que ninguém esperava. Sim, depois de tanto desgaste, lágrimas e discussões, a polêmica começou a tomar um rumo inesperado. E acredite, positivo. Virgínia, sempre ágil quando o assunto é transformar problema em oportunidade, decidiu lançar oficialmente a campanha Família é Respeito. A ideia nasceu da dor que ela sentiu ao ver as filhas virando alvo de ataques, mas rapidamente se expandiu para algo maior. "Família é quem a gente ama, não quem a internet escolhe criticar", escreveu em um post que viralizou instantaneamente. E o mais surpreendente, a campanha ganhou adesão de famosos. Cantores sertanejos, influenciadores e até jogadores de futebol começaram a compartilhar a hashtag. "Não importa o boato, importa o respeito", publicou uma atriz famosa. A repercussão mudou o tom da conversa. Em vez de críticas, começaram a surgir mensagens de apoio. Enquanto isso, Zé Felipe reapareceu ao lado da esposa em vídeos descontraídos, mostrando rotina, brincadeiras e muito carinho. O casal, que parecia em crise, deu sinais claros de reconciliação. "Entre brigas e acertos, o amor sempre fala mais alto", disse ele em uma live, arrancando suspiros dos fãs. A estratégia de mostrar união deu certo. Os comentários de casamento em crise foram sendo substituídos por elogios à força da relação. Mas o maior choque veio de onde ninguém esperava, do próprio Vini Júnior. O craque, que vinha evitando se envolver, apareceu em uma foto pública ao lado do irmão e de Virgínia. Sem legenda elaborada, apenas 3 emojis: coração, bola de futebol e mãos em oração. Foi o suficiente para virar trending topic mundial. Jornais espanhóis, que antes ironizavam, passaram a elogiar a postura do jogador. Vini Júnior demonstra maturidade e transforma polêmica em gesto de união, escreveu um portal esportivo. No Brasil, as manchetes exaltavam a reconciliação. De confusão a exemplo de família, o desfecho que ninguém imaginava. E como em toda boa reviravolta, os números também falaram alto. O engajamento de Virgínia disparou, a campanha ganhou patrocínios. E até projetos sociais começaram a nascer a partir da ideia. O que parecia um escândalo capaz de abalar carreiras se transformou em movimento de valorização da família e da privacidade infantil. Mas nem tudo foi tão simples assim. Nos bastidores, amigos garantem que ainda havia mágoas entre os envolvidos. Zé Felipe, por exemplo, teria dito em tom de desabafo: "Eu apoio, mas não vou esquecer o que passamos." Já o irmão de Vini Júnior prometeu ser mais cauteloso daqui para frente. "Aprendi da forma mais difícil", confidenciou. Ainda assim, a virada estava consolidada. A opinião pública, que antes apontava dedos, agora batia palmas. A narrativa havia mudado. E isso só foi possível porque cada personagem, à sua maneira, decidiu enfrentar os obstáculos de frente. E é claro que toda boa história precisa de um fecho à altura. O que ficou dessa polêmica? Que lições foram aprendidas? É isso que você vai descobrir agora. E depois de tanto barulho, brigas, lágrimas e manchetes, você deve estar se perguntando: o que ficou de toda essa confusão? Pois segura essa. A polêmica, que começou com uma simples foto, virou um verdadeiro manual de lições sobre fama, família e exposição. Primeiro, ficou claro que na era digital nada passa despercebido. Uma legenda inocente pode ser interpretada de 1000 maneiras diferentes. E a internet não perdoa. O irmão de Vini Júnior aprendeu isso na pele.
Nunca imaginei que 3 palavras pudessem virar um furacão, teria confessado a amigos. A lição para ele foi simples e dura. Pensar 2 vezes antes de compartilhar qualquer detalhe. Para Virginia, o aprendizado foi ainda mais profundo. Acostumada a lidar com haters, ela descobriu que o peso é muito maior quando a polêmica atinge quem ela mais ama. As filhas. Foi essa dor que a fez transformar a situação em algo positivo, lançando a campanha que conquistou milhares de apoiadores. Percebi que não posso controlar o que falam de mim, mas posso escolher o que faço com isso, disse em um desabafo. Zé Felipe, por sua vez, entendeu que estar ao lado de Virginia significa enfrentar tempestades juntos. Apesar das brigas e mágoas, o cantor reconheceu que a união deles era mais forte que qualquer boato. A gente briga, mas no final se abraça. E é isso que importa, comentou em uma live. A imagem pública do casal saiu arranhada no começo, mas terminou reforçada pela superação. Já Vini Júnior mostrou que sabe usar sua influência de forma estratégica. Ao aparecer publicamente ao lado do irmão e de Virginia, o craque deu um recado claro. Acima de tudo, família é união. O gesto simples, mas poderoso, calou os críticos e provou que até nas maiores polêmicas é possível dar a volta por cima. E o público? Esse saiu com uma reflexão importante. Até que ponto é justo transformar vidas privadas em espetáculo? Os ataques às crianças foram um divisor de águas, lembrando que a internet precisa de limites. A hashtag Pena Respeitem as Crianças continua circulando, deixando uma mensagem forte sobre empatia e responsabilidade. Mas não se engane. Mesmo com todos os aprendizados, a sensação é de que essa história ainda não acabou. O mundo das celebridades é imprevisível e basta um clique mal dado para uma nova polêmica nascer. Como diria uma fonte próxima, na vida da Virginia e do Zé Felipe, o sossego nunca dura muito. No fim, o escândalo que parecia capaz de destruir reputações acabou fortalecendo laços e deixando uma lição valiosa. Fama traz dinheiro, traz prestígio, mas também cobra um preço alto. E quem não aprende a lidar com ela acaba sendo engolido. E você aí, acredita que essa paz vai durar